Olá pessoal, muito boa noite, bem-vindos e bem-vindas à nossa última live, Bilínguas completando 8 anos de vida, é a nossa 8ª live, hoje com um convidado para lá de especial, para a gente fechar o nosso ciclo com chave de ouro. Nós convidamos para a live de hoje uma pessoa bem conhecida, ele é brasileiro, logicamente, e mora em Belém, tem 56 anos, ele é do Nordeste, nasceu em Fortaleza e levou a sua arte para o mundo. Estou falando de Karim Ayanoz. Então, boa noite, Karim. Boa noite, é um prazer da gente se encontrar de novo. Estou feliz que a gente possa estar conversando e que a gente possa, apesar da distância, assim, que a gente possa estar trocando de novo depois de tanto tempo. Me lembro quando a gente se conheceu, que fui seu aluno aqui em Berlim, então é um prazer estar de volta em contato. De fato. Eu que agradeço, tá? Agradeço o tempo, o carinho e a atenção. Pois bem, você comentou assim, fui seu aluno em Berlim, né? Acho que talvez as pessoas possam se perguntar, provavelmente você o conheceu numa mostra de cinema ou algum festival, essas coisas e tal. Falei, eu diria não conheci assim. Eu conheci falando sobre acusativo e dativo. Né? E assim, na época eu até não havia associado o nome à pessoa, para ser bem sincero. E nós fizemos acho que eu tinha uma atividade que nós tínhamos que falar sobre a profissão, quer dizer, de onde se apresentar e tal, e você falou, bom, eu sou do Brasil, falei, opa, tudo bem, sou cineasta, falei, opa, peraí, vamos lá, quem que é? Né? E aí, depois, quando chegou no intervalo, a gente se aproximou tal, e começamos a conversar, e aí sim eu consegui associar o nome à pessoa, então, não foi o cinema, né, o que nos uniu, e sim a língua alemã. Né? Então, por isso, sem dúvida. Acho que seria interessante a gente passar para o pessoal a questão do contato com a língua alemã, das suas experiências, assim, de um modo geral, com a língua alemã, e o que ela representa para você, vamos dizer assim. Né? Então, assim, acho que a minha primeira pergunta está relacionada ao seguinte. Bom, você é uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que, eu diria assim, que não teria tanta necessidade, vamos dizer assim, de sentar numa escola e abrir um livro e decorar tabelas, assim, vamos dizer assim. Você chegou em 2004 em Berlim, né? Tá. E acho que a gente se conheceu, não me lembro, 2000 e... Não, eu acho que a gente se conheceu depois, porque foi assim, na verdade eu cheguei em Berlim em 2004 e eu passei um ano aqui, eu vim a convite do DAD, que é uma instituição de pesquisa alemã, né, e eles têm um programa de residência em Berlim, uma residência artística. Eu fiquei um ano aqui, mas a gente se conheceu mesmo, eu acho que quando eu voltei, e aí eu voltei para o Brasil em 2005, e eu vim morar aqui em 2009, então acho que a gente deve ter se conhecido entre 2009 e 2010, provavelmente, na escola onde eu fazia aula, que eu ia de bicicleta, que era 4 quarteirões aqui da minha casa. Legal. Então, aí a minha pergunta está relacionada a isso. O que te levou, então, a sentar, diria assim, numa carteira e abrir um livro, e estudar alemão, conjugar verbos, aprender declinação? Você é uma paixão por línguas, é um interesse assim pela cultura alemã, ou uma necessidade profissional? No meu caso é uma história um pouco mais complicada, assim. Na verdade eu nunca tive nenhuma relação com a Alemanha, né? Eu tinha uma relação muito, muito grande com a França. Meu pai é argelino, morou a vida inteira na França, então as minhas relações fora do Brasil eram muito mais com a França, com a Inglaterra, por causa de trabalho, com os Estados Unidos, eram os países onde eu já passei mais tempo, onde eu entendia melhor a cultura, e a Alemanha caiu na minha vida um pouco por acaso, assim. Eu tinha acabado de fazer um filme, e eu ganhei essa bolsa para ficar aqui um ano fazendo o que eu quisesse. Não era uma bolsa onde eu tinha nenhuma obrigação, assim, de apresentar nada e tal, e na verdade eu escrevi um roteiro quando eu estava aqui. Então, eu já tinha vindo a Berlim quando eu era jovem, quando eu tinha 18 anos, a primeira vez que eu vim a Berlim foi em 1985, inclusive. Então eu vim fazer essa bolsa, mas sem nenhum planejamento de ficar aqui e tal. Eu vim aqui passar um ano e depois voltar para onde que eu tinha vindo. Mas eu fiquei encantado com a cidade, assim, eu fiquei realmente muito encantado com a cidade de Berlim. Eu achei uma cidade muito impressionante, assim, em vários sentidos. Fiquei apaixonado realmente pela cidade.
E voltei para cá com a ideia de ficar mais tempo em 2009, sem saber exatamente se era para ficar 2 anos, 30 anos ou a vida inteira. Então, já estou aqui há 12. E o que aconteceu foi que eu entendi que, quando eu vim a primeira vez em 2004, eu fiz aulas de alemão particulares. Essa bolsa não me dava direito a ter aulas particulares de alemão. E quando eu voltei para ficar, com essa ideia de ficar mais tempo, eu entendi que eu tinha que aprender a língua. Não tinha sentido eu estar aqui sem aprender a língua. E tinha uma escola que era uma escola, e eu não queria também fazer aula particular, eu queria fazer aula... Achava que era importante ter uma dinâmica com outras pessoas, porque você de alguma maneira conversa, e você troca e tal, tem uma dinâmica que eu acho que é mais produtiva mesmo. E aí tinha essa escola, que é essa escola perto aqui de casa, então eu fui fazer muito por necessidade mesmo, assim, né? Eu fui fazer muito... E é engraçado a minha relação com a Alemanha, né? Com o alemão, eu fui fazer muito, aprender a língua por necessidade, e aí depois uma língua, ela é igual uma paquera, assim, né? Você olha, você acha a língua interessante e tal, e depois você vai começando a adentrar. E a minha curiosidade começou também a ser sobre a cultura alemã. Então, começou muito sobre a língua como uma necessidade de sobrevivência, quase, né? Quer dizer, e aí depois ela virou uma experiência que era muito sobre a cultura alemã. É engraçado você falar dos acusativos, dativo, genitivo, porque para mim, eu me lembro que a gente teve uma discussão, eu tive uma discussão uma vez na aula, porque você me deu uma aula de partículas negativas, né? Ich wohne nicht in Berlin, ich wohne in Berlin nicht, e eu falei assim, mas gente, será que é tão importante eu aprender esses detalhes da gramática, quando na verdade eu tenho que entender o todo e tal? Então, a minha relação com o alemão foi muito uma relação que começou muito por uma questão muito prática, assim, né? E aí depois você vai se seduzindo, entendendo de que, na verdade, uma língua é um portal para um mundo, assim, né? Que é a cultura alemã. Sim, legal, legal. Então, e aí, assim, acho que talvez as pessoas se perguntam, eu também, assim, não vou entrar em detalhes, assim, porque o professor, ele sempre tem uma visão do aluno, e o aluno também sempre tem uma visão do professor, né? Mas acho que é interessante, talvez, você tinha as condições ideais para estudar, que era, né, você não tinha obrigação de nada, vamos dizer assim, morava perto da escola, recebeu uma bolsa, então, para, vamos dizer assim, entre aspas, curtir a cidade de Berlim, né, então, vai para casa, faz dever de casa, né, talvez se encontra com o pessoal da turma para ir tomar uma cerveja, para conversar em alemão, ou visita um museu junto, tal. Então, assim, acho que seria interessante comentar um pouco sobre o Karim aluno de alemão, assim, né? Você é uma pessoa dedicada, você fazia todos os deveres de casa, você tinha tempo para isso, se preocupava. Claro. Não, cara, tudo que eu faço na vida eu tento fazer bem feito, entendeu? Assim, eu acho que foi uma das coisas que eu aprendi muito da minha mãe, assim, da minha família. Cara, eu não vou pegar agora porque não é o caso, mas eu copiava os textos, eu fazia todos os deveres de casa, eu tenho vários cadernos, e não só cadernos, né, porque eu anotava assim, eu geralmente levava o bloco, anotava o dia, a aula e tal, então eu tenho assim, centenas de páginas de dever de casa alemão, eu fiz a 1, A2, B1, B2, né, eu fiz a 1, A2, B1, B2, eu não cheguei no C1, mas eu estudava bastante, assim, eu tinha uma rotina que me lembro que as aulas eram de 9 ao meio-dia, né, sim, quase 1 da manhã, e aí eu chegava, almoçava e trabalhava sempre de tarde no dever, porque eu acho que tinha uma coisa importante que era a coisa do fixar, né? Toda vida que eu não fazia, eu tinha uma sensação que eu não fixava o que eu tinha aprendido na aula, entende? Então, para mim era importante não só fazer, mas fazer num espaço de tempo que fosse muito próximo do momento que eu tive a aula, assim, porque eu acho que exercitava, tem uma coisa de memória também, língua, né? Então, eu acho que isso era um negócio que eu fazia muito, assim. Eu falava pouco, né? Eu acho que a minha grande dificuldade com o alemão foi exatamente por isso. Assim, eu tinha uma relação com o alemão que era muito passiva, racional, passiva e racional, entendeu? Assim, eu ficava ali estudando e eu gostava de estudar, quase como se eu estivesse estudando matemática, assim, né? Para mim a dificuldade foi um pouco passar da matemática para a poesia, entendeu? Na hora que você começa de fato a usar a língua, para a poesia não no sentido literal da poesia, mas no sentido de começar a falar, começar a se arriscar. Sim. E tinha uma coisa que era complicado para mim nos deveres de casa, que eu sempre tinha ali as páginas que eu fazia os deveres e todas as questões de uma gramática e tal, e eu sempre tinha uns cadernos que eram uns cadernos de vocabulário, onde eu ficava anotando a palavra e o significado da palavra. Então, eu tenho até hoje, assim, eu tenho um orgulho, assim, eu tenho centenas de páginas dos deveres de casa alemão, mas a minha prática era muito mais fazendo dever de casa do que conversando, e eu também vejo muita televisão e eu ouço muito. Tinha uma coisa que foi muito boa para mim, que era um negócio da Deutsche Welle, que chama-se notícias contadas lentamente, né, Langsam Nachrichten. E isso eu ouvia muito, assim, eu ia para aula ouvindo essas notícias, porque eu acho que tinha uma coisa da escuta. Então,
a escuta e a escrita eram coisas que eram muito, né, que eu fazia muito, assim, muito menos do que a fala, digamos assim. Entendi. Então, assim, vamos dizer assim, eu acho que você tem a questão do francês que você fala, acho que sua língua mãe também, não? Na verdade, sua assim, língua pai, né? Você... É a língua pai, exatamente, a língua mãe é o português. É a minha segunda língua, foi a língua que eu aprendi, na verdade eu sou cidadão francês também, eu aprendi o francês com 8 anos, 7 anos de idade, e depois eu aprendi inglês com mais ou menos a mesma idade, assim, né? Então, elas são meio no mesmo lugar ali. Eu vivi muito tempo nos Estados Unidos, então eu usei inglês durante 15 anos, todo dia, assim, morando lá. Então, o alemão, ele é uma língua que tem uma estrutura diferente, quer dizer, você tem ali algumas fricções, algumas interseções com o inglês, né? Mas para mim, eu acho que a grande dificuldade foi aprender a gramática mesmo, assim. E quando você vai falar, você não usa tanto, né? Você consegue ser entendido, mas eu acho que, para mim, a grande dificuldade foi realmente a gramática, as exceções da gramática, e uma lógica gramatical que é diferente das outras línguas, tanto do inglês quanto do francês, ou do espanhol, ou do português. Entendi. Se você fosse fazer, por exemplo, vamos dizer assim, eu gosto muito dos seus filmes, porque eu acho que eles têm um aspecto bem fotográfico, assim, eu acho que tem muitas cenas que poderiam ser fotos, tá? Então, se a gente fosse, sei lá, clicar a língua alemã numa foto ou numa cena, né? Como é que a gente poderia imaginar, assim, o que sairia da sua cabeça para colocar na tela do cinema, a pessoa ter vamos dizer assim, essa é a interpretação do Karim do que é a língua alemã. Não sei. Eu acho que tem duas coisas que são meio contraditórias, mas assim, são duas coisas. Acho que a primeira imagem que eu penso quando eu penso na língua alemã, eu não sei porquê, mas eu acho que é talvez por causa dos irmãos Grimm, assim, eu penso numa floresta com o pôr do sol de inverno, assim, sabe, uma floresta densa ali, com uma luz, que é uma luz filtrada e tal, assim, meio misteriosa, com verde escuro, e ao mesmo tempo eu penso num jogo de Lego, né, porque a língua alemã é isso, assim, né, a língua alemã em si, eu acho que o cheiro dela, para mim, é um cheiro de floresta, tem uma coisa que é misteriosa, e que ela, né, você tem uma fala que significa outra coisa, que muda uma palavra aqui, então tem essa coisa misteriosa da floresta, assim, e eu acho que é o mesmo do bosque, né, não é nem da floresta nesse sentido. Bosque. E eu acho que de um lado também me lembra muito um jogo de Lego, assim, né, porque você vai um pouco botando uma palavra aqui, montando outra lá e tal, tem uma coisa de arquitetura, sou formado em arquitetura, tem uma coisa meio da estrutura, né, do cálculo estrutural da arquitetura, que você bota uma viga aqui, que tem um pilar ali, tem então uma coisa um tanto, eu não diria que é matemática, mas é de associação, assim, são as duas imagens, é uma foto de um brinquedo de Lego e uma foto de uma floresta no cair da luz num dia de inverno, assim. Legal, bem legal. É o que vem primeiro. Entendi. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu acho que você já trabalhou com atores brasileiros, atores alemães. A gente, assim, nas nossas lives, a gente convidou muita gente para falar de língua, que é o que nós acabamos de fazer, mas também para falar um pouco da cultura alemã, para falar sobre mesmo cultura e literatura e também caráter, perfil das pessoas e tal. Não sei se você já chegou a fazer esse tipo de observação, mas talvez seja interessante, talvez agora, então, que faça um pouco. Se você como é lidar com um ator brasileiro, como é lidar com um ator alemão. Eu faço um pouco referência ao seu filme Praia do Futuro, em que, né, uma parte da história se passou no Brasil, outra em Fortaleza, outra parte se passou aqui em Berlim, e lá nós tínhamos 2 atores. Eu não conhecia o ator alemão. Então, assim, como é lidar com uma cultura, como é lidar com a outra cultura, ou, enfim, acho que a minha pergunta não faz sentido. Não, faz sentido sim, é engraçado, porque depende muito do ator, né? Cada ator é treinado de uma maneira diferente, tem um repertório diferente, né? Igual um arquiteto, né? Às vezes você tem treinado com escola que é mais sobre curva, outro que é mais sobre linha reta e tal. Então eu acho que especificamente no caso do Praia do Futuro,
eram atores que tinham um pouco mesmo um repertório técnico, digamos assim, entendeu? Assim, eles não eram tão diferentes em relação ao repertório técnico deles e tal. Tinha uma coisa que era um pouco, que tem a ver um pouco com improvisação, né? Assim, que eu acho que tem a ver com... Tinha uma coisa engraçada, assim, né? Porque o ator alemão, ele queria muito saber o que era a função de cada cena, o que ia acontecer em cada cena, e especificamente com o Wagner e com o Jesuíta, a gente ensaiava a cena sem saber de, assim, claro que eu sabia o que era a função de cada cena, mas eu não dizia necessariamente pro ator, né? E eu acho que tinha uma coisa curiosa, o Clemens, como ele mora aqui, e a gente começou a trabalhar no roteiro antes, junto, assim, antes de trabalhar com o Wagner, com o Jesuíta, que estava no Brasil e tal, tinha uma coisa do saber o porquê das coisas, assim, né? Que eu acho que era muito importante pro processo dele, para ele poder acessar a emoção de cada cena, né? Cada cena tem um centro de gravidade emocional diferente e tal, e o Clemens, a gente teve um processo muito grande de discussão do roteiro, de entender o porquê que o personagem fazia aquilo, por que o personagem fazia isso, tinha sempre uma questão dele entender um pouco o que era a motivação, e a partir de uma compreensão transparente, clara e racional do que era a motivação do personagem, ele acessava a emoção do personagem para cada cena e tal. E o Wagner, e o Jesuíta era diferente também, mas o Wagner especificamente era um ator que ele testava as coisas no ensaio, entendeu? Assim, ele lia a cena, ele ia testando e eu ia moldando ele, e era uma energia um tanto visceral, assim, que eu ia jogando de um lado para o outro e tentando entender qual era o caminho. Então, mas no final das contas teve uma coisa que eu entendi, como eles tinham repertório, e o Clemens é um ator que basicamente, quando a gente começou a trabalhar juntos, ele já fez milhões de filmes depois, mas na época ele era um ator que tinha uma formação muito teatral, né? Ele vinha do teatro, ele vinha do processo de teatro. Então, uma das coisas que eu fiz com o Madame Satã, que foi engraçado, respondendo a sua pergunta, é que eu tentei entender qual era o processo de cada um, tentei entender como é que cada um entendia a cena, como é que entendia a história e tal, mas eles passaram 3 meses na sala de ensaio, não 3 meses, não, 2 meses na sala de ensaio, testando coisas, porque eu acho que era muito importante que a gente um pouco limpasse a maneira como cada um interpretasse e que eles encontrassem um jeito de atuar juntos, assim. Então, Entendi. Foi engraçado, esses 2 meses foram esses meses onde a gente, né, eu botei na sala de ensaio, não era nas locações, era no estúdio. Eu trabalhei muito com uma preparadora de elenco, chama Fátima Toledo, com quem eu já trabalhei várias vezes e tal, e foi isso, assim, eu acho que são maneiras diferentes de chegar na emoção, né, um ator é um ator que empresta a emoção dele para o personagem, né, e aí é um pouco como é que você acessa essa emoção. Eu acho que no caso do Clemens especificamente, era muito através de saber o porquê que o personagem estava fazendo, e do Wagner, às vezes era através de uma ação, era muito diferente, assim. Então esses 2 meses foi um pouco, sabe quando você tem um violino que toca num tom e o outro toca no outro, um pouco para equalizar, para que a gente tenha a mesma música ali, entendeu? Entendi. Mas é engraçado, assim, né, porque como a trabalho do ator é um trabalho que tem basicamente a ver com emoção, assim, é um pouco como que você liga a chave para você sentir alguma coisa. Então, um é um pouco através de saber o porquê, e o outro é talvez um pouco de um lugar mais empírico, assim, sabe? Interessante, interessante. Assim, eu acho assim, né, às vezes, até mesmo na hora de conversar, acho que às vezes, eu tenho, às vezes, a impressão de que o alemão, ele tem uma certa dificuldade para improvisar, né? Assim, ele programa muito, prepara muito, e se der alguma coisa errado, talvez, assim, acho que varia também muito de pessoa para pessoa, mas de um modo geral tem uma certa dificuldade para contornar, contornar para que ninguém perceba. Eu acho que talvez, lógico, o ator, ele é preparado para isso também, mas acho que agora, no seu lidar com os alemães no dia a dia, você percebe isso também? Percebo, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que talvez seja um pouco até clichê de dizer, né, que na verdade, como o verbo tem que ir para o final, você tem que saber do que você está falando, você não pode mudar de ideia no meio da frase, né, por uma questão de construção semântica e sintática mesmo, assim, sintática e portanto semântica, né. Cara, tem um negócio que eu acho que isso tem um impacto muito concreto na vida cotidiana, na cultura alemã e tal, que eu aprendi muito, assim, que é o planejamento, sabe? Eu acho que você planeja mais, assim, eu acho que tem uma questão do que se planeja mais. É engraçado, né, especificamente no meu ofício, que é o cinema, assim, né? A gente passa por tudo quando você está lendo um roteiro, que você vai entrar em produção. Então, assim, cena 1, fulano num jantar com fulano. Então, quantos pratos são? Todos os lugares a gente faz isso. No cinema a gente tem que saber, quando tá no set, são 8 pratos, são 4 copos, entendeu? São 8 atores e tal. Mas o que eu acho interessante da cultura alemã é que tem uma coisa do planejamento, do pensar antes, né, e tem uma coisa de precisão, assim,
que eu acho que está tanto nas ciências exatas, né? Não é porque assim está só na química e tal, acho que também está na literatura, acho que também está no cinema, que é uma coisa uma sensação de que se tem plena consciência dos seus atos, assim, se tem plena consciência dos próximos passos, assim, né? Muito raro. Por exemplo, teve uma coisa que aconteceu na filmagem que foi muito interessante, assim, porque você sabe que você, para filmar uma cena numa cidade, você tem que pedir autorização para o departamento enfim, não me lembro do nome do departamento agora, mas enfim, para o departamento de trânsito, né? Você tem que reservar, se você vai filmar numa rua tal, você tem que reservar as calçadas da esquerda e da direita daquela rua 3 semanas antes, pelo menos, para que tenha um tempo de que possa sair um ofício dessa instituição, que esse ofício possa ir para outra, para que aí você tenha o cara que vai para a rua e tal. E eu entendo, eu acho isso correto e tal, tá tudo certo, tá, mas no filme teve uma coisa mais interessante que a coisa dos atores, foi que assim, eu vou ver até onde que eles conseguem improvisar aqui. Então eu fiz isso numa locação, e é muito interessante essa história. E eu, de propósito, eu sabia que não ia ser aquela locação para testar um pouco a elasticidade da improvisação da equipe, entendeu? Porque eu acho que é isso, a gente tá na vida também, tá na chuva para se molhar, entendeu? Sim. Então, de propósito, 3 dias antes, eu falei, eu quero mudar de locação. Aí a produtora disse, impossível, tem que precisar de 3 semanas. Eu falei, não precisa, vai mudar de locação, mudou de locação. Sou o diretor, quero mudar de locação, não gostei da locação. E aí eu fiz de propósito, porque também não é que eu estava mudando de locação para ir para um lugar para filmar no hashtag, entendeu? Eu estava filmando de locação para mudar para um parque, aí eu queria filmar no Hansenheide. Não pode, porque eu tenho que ter. Não, eu falei, mas no parque, você para os carros lá fora, eu não vou precisar de um caminhão de luz, nem de equipamento, bota os atores lá dentro e a gente filma. E foi incrível, cara, porque na verdade teve uma crise na produção, essa crise foi desfeita, a gente foi filmar no Hansenheide, que é um parque que tem aqui perto de casa e tal, e nevou, era em abril, e nevou. Você sabe que fazer nevar num filme é uma fortuna, pra você nevar falso, entendeu? Foi um dia que nevou de verdade, e a gente tava no ar livre, e aconteceu uma outra coisa muito interessante, é uma cena, você sabe quando você filma uma cena, você filma um ângulo de uma pessoa, um ângulo de outra, entendeu? Quando começou a nevar, eu falei, puxa vida, isso aqui é o máximo, nevar em abril era granizo, e eu filmei a cena, só que eu filmei a cena, quando eu acabei de fazer o primeiro plano, parou de nevar. Então quando eu virei pro outro ator, não tinha mais neve, então aquela cena ela ia pro lixo, eu falei, não vai pro lixo não, peraí, calma, aí parou de nevar, eu fiz o ângulo de um ator e o ângulo de outro, e quando eu fui montar o filme, o que ficou foi a cena que estava nevando, entendeu? Então assim, só para te explicar um pouco o que eu tentei fazer na produção, um pouco, é legal a coisa do planejamento, mas é também, né, principalmente quando você faz um trabalho artístico, tá esse negócio da improvisação, do risco, né? Então foi muito interessante isso no filme, e a gente brigou, eu e a produtora, a gente brigou no dia da filmagem, assim, porque ela achou que era o responsável e tal, e eu briguei com ela e tal, e depois a gente ficou melhor amigo, entendeu? Porque ela não só ela entendeu um pouco o que é que eu estava querendo fazer por provocar aquela improvisação, e eu entendi também o lado dela, que claro que é importante planejar, então acho que teve uma coisa bonita, assim, para mim, foi um momento muito rico de troca cultural, assim. Tanto eu entendi o que para ela era importante, como ela entendeu o que para mim era importante, porque o resultado foi um resultado que foi muito bonito, assim, né? Então, eu prefiro pensar nisso, assim, eu acho que a gente vem de uma cultura que é uma cultura que, né, existe pouca perenidade na sociedade civil, né, na sociedade no mundo econômico brasileiro e tal, e aqui é um lugar que existe. Eu acho que porque se passou por tantas guerras, porque se passou por tanta dificuldade, cada passo ele é muito comedido, assim, né? Cada passo ele é muito medido e tal. E eu acho que as duas coisas, acho que o que é importante é você não julgar, né? Por que uma cultura é de um jeito, por que a outra é de outro. Elas são assim por razões históricas, entendeu? Por razões, né, de como que as coisas foram acontecendo e tal. Mas eu acho que foi um dia bonito esse para mim e para ela, assim. A gente ficou muito próximo depois, porque a gente entendeu o que a gente podia aprender um com o outro, entende? Perfeito, perfeito. Acho que respondeu tudo o que eu queria saber. Bem legal, bem legal. Bom, na minha última live, né, eu falei um pouco sobre o livro Um Brasileiro em Berlim, do Baldo Ribeiro, que inclusive também recebeu um convite do DAD. A gente veio para a mesma bolsa. Para passar, mas ele veio antes, né? Ele veio muito antes. Na verdade, é engraçado você falar dos livros do João Baldo. A gente morou no mesmo apartamento, eu não sabia, mas era um apartamento que o DAD tinha em Halensee. E a gente morou exatamente no mesmo apartamento, mas assim, acho que ele veio 20 anos antes de eu vir, ou 15 anos antes de eu vir, não sei exatamente. Mas é engraçado você falar disso, porque uma das razões que eu vim para Berlim foi por causa de um outro autor que veio para Berlim também e que escreveu um livro que chama O Verde que Pulou o Muro, ou Verde, que é o Afonso Romano de Santana, cara.
e ele vem, eu acho que na década de 90, com a mesma bolsa, e ele escreve sobre o muro. Eu me lembro desse livro até hoje, e foi uma das grandes razões que eu quis vir para cá, assim. Então é engraçado que você falou do João Baldo. Entendi. Bom, ele até no livro dele, ele comenta sobre que o apartamento é uma espécie de, vamos dizer assim, como se fala? Intocável, assim, é meu apartamento, né? Ele comentou sobre o meu apartamento e dá dó agora de ter que sair e ter que deixar para pessoas que eu não sei quem são, que vão chegar aí, vão se apropriar do meu cantinho, né? Ele fez esse comentário. Bom, enfim, eu citei o Baldo para falar um pouco de Berlim, né? Porque eu acho que a gente pode considerar 3 fases, assim, de acordo com a sua biografia, né? Tem a fase do 85, 86, quando você veio pela primeira vez, não ficou tanto tempo, mas chegou a passar o ano novo aqui, inclusive, eu acho, foi. Depois você foi embora, agora você comentou eu diria então uma 4ª fase, né? Porque você depois veio em 2004, eu achei que você tivesse ficado direto, não, mas não, eu voltei. Certo? Beleza. Então, assim, eu li um artigo seu na Folha de São Paulo a respeito disso, né? Você fez uma comparação com a Berlim de 85, 86, que ainda era dividida pelo muro, depois com a de 2004, assim, acho que você pegou o Alexanderplatz como exemplo de comparação, inclusive no filme A Praia do Futuro tem uma cena lá também, né? E também acho que você fez uma descrição na época a respeito você imaginou um filme em Berlim naquela época e talvez tenha tentado um pouco no Praia do Futuro também, não sei, não precisa nem comentar, é só uma observação à parte. E agora a gente está no ano 2020, então então veio 2009 para ficar e acabou ficando e tal. E um dos seus últimos filmes, né, foi sobre o aeroporto, né? E é uma nova, eu diria assim, uma nova realidade na cidade, assim, um mundo que nós estamos enfrentando agora, as coisas que nós estamos enfrentando agora, que a Alemanha está enfrentando agora também. Claro. Então, assim, eu queria que você, falando assim de um brasileiro em Berlim, ou mais um brasileiro em Berlim, que você fizesse um panorama geral sobre como era para você Berlim, o que é que mudou nesses tempos para cá, enfim, assim... O que eu acho que eu vou te responder não é muito complicado, não. O que eu acho fascinante, na verdade, é uma cidade, eu digo assim para os meus amigos e tal, assim, eu não tenho... Eu vou dizer uma coisa meio maluca, assim, eu tenho um cemitério aqui perto de casa, que é um cemitério que fica em frente a um cinema ali, que chama-se Neues Hof, que fica ali na Hermannstraße e tal. Eu quero ficar ali quando eu morrer, entendeu? Eu adoro essa cidade, cara, assim. Tô querendo comprar um terreninho lá daqui a pouco. Tô brincando, mas não, assim... Mas eu adoro essa cidade, e eu acho que eu adoro essa cidade porque eu acho que é uma cidade que ela envelhece e ela continua jovem, assim, sabe? É uma cidade que está o tempo inteiro em transformação, assim. Eu acho que quando você, principalmente quando você olha para cidades, principalmente da Europa, desse lado do oeste, assim, né, das grandes cidades, e outras grandes cidades do hemisfério norte, assim, eu estou te dizendo que eu queria ficar aqui para sempre, assim, porque eu acho que tem alguma coisa nessa cidade que é um gen que em espanhol eu chamaria de la maleducación, assim, sabe? O que é um gen da rebeldia, o que é um gen de um lugar meio punk, de um lugar meio descomportado, assim, sabe? Que eu adoro, assim. Então acho que a cidade, ela mudou. Claro que a cidade que eu vim para cá em 85 era uma cidade que tinha um muro, era uma cidade que tinha uma outra, né? Uma cidade na época da Guerra Fria e tal. E ela é uma cidade que mudou em 2004, e ela é uma cidade que mudou em 2010, e a outra é uma cidade, né? Hoje é engraçado porque eu dizia que era uma cidade banguela, né, porque a cidade foi toda bombardeada, cheia de buraco, assim, né, que eram os terrenos baldios. Hoje em dia parece que é uma cidade que tem um dentista que veio fazer uns implantes, assim, entendeu? Tá ficando tudo meio cheio e tal. Mas tem algo sobre essa cidade, cara, que eu não sei te dizer o que é, todo mundo me pergunta o porquê e tal, mas eu acho ela apaixonante, assim, porque ela nunca me pediu nada, entendeu? Você vai morar numa cidade como Nova York, você tem que ser rico, né, você tem que ser pertencente, uma cidade que nunca me pediu nada, eu acho que ela vai continuar tendo uma alma meio... Tem uma outra coisa que eu adoro daqui, todo dia parece que é domingo, entende? Tá mudando um pouco, né? Tem dia agora que parece que é segunda-feira e tal, mas tem algo sobre essa cidade, que tem gente que chama que é o ar de Berlim, eu não sei o que é, mas
Eu acho que é uma cidade muito horizontal, no sentido literal e no sentido emocional mesmo, assim, acho que é uma cidade onde você pode ser o que você quiser, e eu acho que ela vai mudando, ela vai ficando mais comportada em alguns lugares, ela vai ficando mais densa em outros lugares, mas eu acho que ela continua tendo uma alma. Eu acho que tem uma coisa muito específica dessa cidade, cara, assim, é uma cidade que viveu durante o comunismo e o capitalismo, assim, é a única cidade do mundo que viveu esses dois sistemas dentro da mesma unidade, assim, né, então acho que tem algo muito singular. Não é uma cidade bonita, assim, não é uma cidade, né, a sensação que eu tenho quando eu estou em Paris, assim, que é uma cidade que fica piscando para você o tempo todo, olha como eu sou linda, olha como eu sou bonita, essa cidade. Eu acho uma cidade que tem uma simplicidade, assim, então não sei, eu acho que mudou muito, claro, é muito diferente, né, eu acho que é uma cidade hoje em dia muito mais diversa do que ela era quando eu vim morar aqui, eu acho que tem gente de outros lugares do mundo, é uma cidade muito mais internacional, uma cidade muito mais cara do que a que eu vim morar aqui, né, mas ela continua sendo uma cidade muito, que ela não te julga, né, e eu acho que isso é muito sábio, né, de uma cidade, assim, de uma cultura. Eu acho que ela não está te julgando de onde é que você veio, para onde é que você vai, o que é que você faz, e ela tem uma outra coisa que é muito bonita, assim, ela te surpreende o tempo inteiro, entendeu? Tem horas que eu entro, tem uma loja aqui perto de casa que eu entro um dia, tem uma loja maravilhosa que eu adoro, assim, que fica perto do lado da minha casa aqui, que vende material de construção civil, assim, hardware e tal, e revista. Como assim, gente? Revista de moda e material de construção civil, entendeu? Por que não? Então tem isso, a cidade, ela tem o tempo inteiro isso, assim, né? Ela não tem regra. E eu acho, e é engraçado também, eu acho que uma das razões que eu mudei para cá, assim, é a única cidade da Europa que não tem hora para fechar, as coisas não tem hora para fechar, né? Então, eu acho que em última instância o que eu estou querendo te falar é de que era uma cidade livre, assim, eu acho que ela permite quem mora aqui, quem vive aqui ser livre. Então, eu sou um fã eterno, assim, eu acho que tem algo que eu não sei o que é muito específico desse lugar. Você compartilha da ideia, isso eu li no livro do Baldo também, mas não é só ali. Você compartilha da ideia de que Berlim não é Alemanha? Eu acho que é engraçado, né? E não é, né? Eu estava outro dia num lago aqui perto, e eu estava com uma turma de amigos, e eu olhei por volta e disse assim, olha só essa vegetação tão selvagem, entendeu? Que legal. É Berlim, aí não tem que ficar cortando plantinha, fazer jardinzinho à la française, entendeu? Tem uma coisa assim e tal. Aí eu comecei a andar e tal, aí comecei a olhar para as árvores, aí cada árvore tem uma plaquinha, tem um número, Sim, entendeu? sim, tem. Então, assim, não é Alemanha até a página 2, entendeu? Nas contas é super organizado, lá deve ter um lugar que anota o nome da África, não sei o quê, Sim. então eu acho que é e não é, entendeu? Assim, num primeiro momento não é, mas claro que é, entendeu? Assim, então eu acho que é isso que é bonito, quando você acha que não é, mas eu acho que é assim a Alemanha agora, é muito diferente do resto da Alemanha, assim, né? Porque eu acho que é uma cidade que viveu, assim, eu acho que eu volto a falar disso, assim, ela viveu dois regimes que eram regimes antagônicos quase, entendeu? Então, nesse sentido, ela é muito diferente do resto da Alemanha, né? Entendi. Bom, minha última pergunta, tá bom? Em relação ao Zentralflughafen, eu acho que assim, eu não sei o que, talvez assim, acho que as pessoas que se interessarem, que elas vejam o filme, eu acho que vale a pena, muito a pena. Algumas pessoas que não conhecem um pouco da realidade de Berlim, elas não vão entender muitas coisas que são apresentadas lá, ou vão abrir os olhos para essas coisas que não tinham percebido antes, né? Mas acho que, digamos assim, você falou aqui da questão dos regimes antagônicos, você pega um aeroporto que serviu, né, para fazer a ponte, né, para levar mantimentos para Berlim Ocidental, da Alemanha Ocidental para Berlim Ocidental e tudo mais, mas também foi um aeroporto arquitetado pelo regime nazista para servir como, né, e no final das contas está servindo no momento, inclusive, como abrigo para nem para refugiados, né? Eles estão esperando para adquirir o status de refugiados, né? Então como é que a gente poderia definir? Então, pessoas que estão pedindo asilo político aqui, né? São exilados, né? Vamos dizer assim, primeiramente exilados. Então, assim, eu vi o filme como se fosse uma coisa de espera, assim, né? Total. A espera, a indefinição, né? Acho que eu tive um pouco a sensação de que
a gente fala eles falam de hangar 1, hangar 2, é como se fosse cela 1, cela 2, tem uma espécie de prisão mesmo, só que as pessoas estão pagando ali por um crime que elas não cometeram, elas que estão ali, elas esperam, porque mesmo se você está numa prisão, você sabe que você vai cumprir aquilo em 3 anos, 5 anos, você está livre. Sem dúvida. Não, né? Ali as pessoas não sabem quanto tempo elas vão ficar, inclusive o protagonista ficaria 6 meses, acabou ficando praticamente 2 anos, né? 1 ano e 3 meses, eu acho. Então, assim, esse filme, quanto de história, de Berlim, que assim, acho que a sua realização, não é a sua realização mais recente, mas é praticamente bem recente, né? Então, é a sua terceira fase de Berlim, assim, que você já viveu, já passou da cultura, já assimilou muita coisa. Então, assim, eu queria que você fizesse um comentário final a respeito do seu pensamento em relação ao filme, e a gente fecha, então, a nossa live de hoje. Cara, esse filme, na verdade, ele é um hino de amor a Berlim, assim, antes de qualquer coisa. Ele começa como um filme que é sobre o parque, né? Eu sempre fiquei muito encantado, assim, como é que num lugar... curioso saber o que vai acontecer com o Tegel agora, mas enfim, como é que um lugar que é no centro da cidade, né, um aeroporto que é praticamente no centro de Berlim, muito central, assim, ele é fechado e ele vira um parque público. Isso para mim, como arquiteto, como cidadão, como ser humano, foi uma super lição de cidadania, assim, né, porque ele inicialmente ele não era, a princípio, ele não deveria ter virado um parque, ele tinha um projeto de fazerem apartamentos ali, tinha um projeto de especulação imobiliária grande, né, tinha um projeto de ser uma clínica de luxo, né, onde os milionários podiam descer os seus jatinhos então existia ali, né, uma fatia de propriedade imobiliária muito valiosa e tal, e eu fiquei muito encantado como que a população do bairro conseguiu transformar aquilo num lugar para eles, entendeu? Onde aquilo continua sendo espaço público. Então, para mim, é uma lição de aprendizado político mesmo, como cidadão. Então, o filme ele começa muito como uma documentação do parque, e depois ele vai virando uma documentação do prédio, do como é que o prédio vira um lugar para abrigo, né? Não sei se você sabe, se é uma notícia hoje, vai ser um dos lugares de vacinação. Tem 6 pontos de vacinação em Berlim, um vai ser em Tempelhof. E o que eu achei fascinante quando a gente começou a filmar é como que esse lugar, que era um lugar, e que para mim é um pouco o retrato da cidade, assim. Ele, antes de qualquer coisa, ele é um hangar para se consertar aviões de guerra, entende? Antes dele virar um aeroporto militar, antes de virar um aeroporto civil, assim. E é muito impressionante como que você entra ali e ele vira um lugar para abrigar pessoas que estão fugindo de uma guerra, quer dizer, né? É tudo ao contrário ali, né? É pequeno, é meio uma prisão, a escala é errada, aquilo ali não foi planejado para ser um abrigo, aquilo ali foi uma decisão que foi tomada, né, num influxo de pessoas fugindo das guerras, principalmente na Síria em 2015, foi decidido de uma hora para outra que aquilo ali ia virar um abrigo, tanto que quando começou eram tendas, né? E essas tendas elas viraram aqueles cubículos e tal. E para mim teve uma coisa muito bonita que eu aprendi muito, assim. E aí tem uma coisa que eu acho linda daquele aeroporto e daquele lugar e tal, é que também não tentou se fazer dele uma coisa que ele não é, entendeu? As pistas de pouso ficaram ali, quer dizer, sempre que eu vou para ali eu fico vendo os aviões de guerra descendo ali, ao mesmo tempo tem uma horta, né? Tem um conjunto de hortas dentro das pistas de pouso que são para crianças que moram no bairro para aprender a crescer legumes e tal. Então tinha um negócio ali que é essa coisa que é um lugar que se reinventa, né? É um lugar que e aí como arquiteto é uma arquitetura que foi feita para um fim bélico e ela é utilizada para um fim de paz, né? Que é receber pessoas que estão em perigo de vida e tal. Então, para mim, eu acho que o grande ímpeto de fazer esse filme é um pouco, para mim, ele é um microcosmo do que é a cidade, né, essa cidade, e do que são os processos dessa cidade. Assim, uma cidade que passou, talvez, por os momentos mais cruéis da história da humanidade. Quer dizer, quando você pensa, né, no que foi o Terceiro Reich, no que foram as atitudes do Terceiro Reich, quantas pessoas foram executadas pelo Terceiro Reich, ao mesmo tempo é uma cidade e é um aeroporto, né, que era um lugar central desse regime, e que vira um lugar de abrigo, assim, para mim, então foi muito nesse sentido que eu fiquei comovido com o Tempelhof. Eu me emociono muito quando eu vou lá, eu tenho um estúdio que é do lado, fica 3 quarteirões de Tempelhof, eu acho que uma das razões que eu consegui, que eu aluguei isso, porque era barato, né, porque era um lugar que na época ainda é barato, é engraçado, porque na época era aeroporto, então ainda é barato, depois que o aeroporto ele foi fechado, ele foi ficando num lugar que é um pouco mais caro, mas eu tenho uma sensação curiosa quando eu vou pro meu estúdio, que às vezes eu vou andar lá, né, e eu chego assim, e eu tenho a sensação de que eu estou chegando na praia, porque tem uma coisa de horizonte, né, quando você chega eu chamo o coqueirão, né, porque tem o coqueirão de Ipanema e tal, porque aquele, vamos pro coqueirão ali, entendeu, porque você vai andando assim, então é isso, assim, o que eu acho que é fascinante sobre o Tempelhof, por isso que eu fiz o filme,
é um pouco é uma homenagem a uma cidade que tem a maturidade de se reinventar, tem a maturidade de se ressignificar, né? Tem a maturidade de ser o contrário do que ela já foi, assim. Então, foi um pouco por isso que eu fiz o filme, por isso que por isso que é um dos lugares, talvez, quando eu penso em Berlim, talvez seja um dos lugares que me vem primeiro, assim, né? Quando você falou que eu penso a língua alemã, quando eu penso em Berlim, acho que a primeira imagem é o campo, são as pistas de boas do Tempelhof, assim. Legal, legal. Bom, começamos com uma imagem, terminamos com uma imagem. Muitíssimo obrigado, tá? Imagina, querido, que bom que deu certo. Obrigado a você tempo. E parabéns pelo seu trabalho também. Sou super fã e continue ensinando alemão como você ensina, tá bom? É uma honra para mim, tá? Tá bom, querido. Boa noite, então obrigado. A gente vai se falando. Um abraço grande, tá? Por favor, obrigado. Cuide. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau.